Carlos Rodrigues, Rádio Central. Jefferson, você está no clube já desde o ano passado, é uma das referências desse elenco, e você viveu o ponto alto do Guarani na temporada, né? A primeira parte do Campeonato Paulista, e principalmente aquele derby, enfim, aquela virada, você foi personagem. E hoje o Guarani vive uma realidade completamente diferente, essa má fase, zona de rebaixamento da Série B. Eu queria que você falasse, né, como é que você vê tudo isso, como que o Guarani, de um time que estava fazendo um papel tão bom no começo da temporada, foi chegar numa situação tão difícil como a de hoje? Boa tarde. Como você falou, a gente conseguiu bons resultados, né, antes da pandemia, apresentando um futebol regular, jogo a jogo a gente conseguiu construir uma identidade e hoje a gente passa por um momento difícil, uma oscilação grande que tem nos incomodado muito, mas a gente entende que só o trabalho vai nos dar a possibilidade de sair desse momento e construir as vitórias jogo a jogo, passo a passo, né? O Ricardo tem passado para nós tudo aquilo que ele entende e o que ele quer de nós, e a gente está tentando fazer, né? Mas é um trabalho iniciado há poucas semanas e a cada dia a gente tem entendido mais e tem tentado fazer de tudo para conquistar os resultados. Infelizmente, no último jogo a gente não conseguiu fazer uma grande partida, nem conquistar o resultado positivo, mas a gente está muito focado no que a gente precisa fazer, continuar fazendo tudo de bom que a gente vem fazendo e entende que a gente vem fazendo, e os erros que a gente cometeu, a gente diminuí-los para que a gente possa voltar ao caminho das vitórias. E uma outra questão, uma coisa que deve ter chegado a vocês aí durante o final de semana, que foi o grande assunto talvez, foi um suposto racha no vestiário, que teria sido comandado pelo Lucas Abreu. Tem uma parte que concorda com ele, outra parte que está com o Arthur, enfim. É uma situação que acho que é de conhecimento de vocês já. Eu queria que você falasse sobre essa situação, né? O que tem de verdade, se é que há alguma verdade nisso, como que vocês veem uma situação como essa? Bom, em relação aos fatos que aconteceram e essas conversas, precisa se perguntar para quem falou, né, de fato. O que a gente entende e sabe é que o nosso grupo é um grupo muito, muito respeitoso um com os outros. É um trabalho feito com a diretoria e os atletas e a comissão técnica, um trabalho muito, muito verdadeiro, e esse tipo de coisa nunca aconteceu no nosso vestiário, e estão tentando colocar coisas onde não tem, onde o resultado positivo não está vindo, isso é um fato, mas coisas extra-campo, dentro do nosso vestiário, isso nunca aconteceu, e precisa perguntar para quem está falando, para que prove o que está falando, porque são coisas, primeiro, ao meu ver, inadmissíveis, mas que precisa provar para que a gente possa detectar. Não tem nos incomodado esse tipo de situação. O que tem nos incomodado é que o resultado não está vindo e a gente está trabalhando dia a dia para poder solucionar esses problemas, e isso fica fora de campo. A gente está preocupado no nosso dia a dia, no trabalho com o Ricardo, para que a gente possa fazer bons jogos e vencê-los e sair dessa situação incômoda que está nos atrapalhando e nos incomodando bastante. Essa é a nossa única preocupação no momento. Essas coisas extra-campo, a gente sabe da verdade do nosso dia a dia e do nosso clube, e a gente tem se preocupado apenas em trabalhar e buscar os resultados positivos nos jogos. Marco Guarizo, Rádio CBN. Jefferson, boa tarde. Em relação ao extra-campo, você acabou de responder, né? E dentro de campo, o que acontece? Por que o time do Guarani está tão sem confiança, né? Ele difere tanto, já que você viveu os melhores momentos do time no Campeonato Paulista e agora nessa Série B principalmente. O que está acontecendo que a coisa não flui? Olha, eu entendo que defensivamente a gente tem evoluído bastante, a gente tem sofrido pouco nos jogos, nesses últimos jogos principalmente. A gente conseguiu corrigir alguns defeitos que vinham acontecendo, e é um passo a passo.
A gente não vejo respeito, mas não vejo como falta de confiança, e sim alguns momentos que a gente precisa ser letal no jogo para que o jogo facilite para nós, e a gente não está conseguindo fazer isso. Então, é ser um pouco mais letal, um pouco mais cirúrgico nos jogos para que o jogo facilite para nós depois desses gols e que a gente consiga colocar de ideia tudo aquilo que o Ricardo tem passado para nós. Então eu vejo que a gente fez bons jogos, exceto esse último que a gente criou pouco, e na minha leitura a gente fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente não conseguiu criar tantas chances e acabamos sofrendo um gol que foi fatídico ali no momento para a nossa derrota. Então, como eu falei, eu vejo que a gente melhorou muito em alguns aspectos. Agora a gente só precisa ser letal, criar as nossas chances e matar o jogo para que isso facilite no decorrer das partidas. Jefferson, mais uma semana de trabalho, né, à disposição do Ricardo Catalá. Ele mesmo admitiu, perguntado pela imprensa ao final do jogo contra o Confiança, que o Guarani fez o pior jogo dele sob o comando do treinador, né, que foram 4 jogos, né? O que fazer nessa semana de trabalho para ter uma partida melhor contra o Figueirense, mais uma vez fora de casa? O que a gente precisa fazer é trabalhar, como eu falei. A gente corrigir os erros que a gente vem cometendo e tudo aquilo que a gente entende que a gente tem feito de bom nos jogos, que como o jogo do Brasil de Pelotas em casa, a gente criou inúmeras chances e não conseguiu concluí-las em gol. E, ao meu ver, é isso, é ter um pouco mais de calma na hora de finalizar e escolher melhor ali o último passe nas chances criadas para que a gente possa vencer os jogos. Melhorar o que a gente tem errado e continuar batendo em cima do que a gente tem acertado. José Carlos Martins, Web Rádio Morada do Som. Boa tarde, Jefferson Paulino. Tanto o Thiago Carpini como agora o Ricardo Catalá está tentando buscar, né, a melhor equipe para entrar em campo nos jogos, mexendo no meio, no ataque, na defesa e até mesmo no gol. Só que isso até agora não aconteceu. O Guarani vem apresentando um futebol no qual ele não consegue encontrar os resultados positivos. Você acha que isso atrapalha ou não? E o que fazer para sair dessa incômoda posição do Z4? Obrigado. Boa tarde. Nós fizemos um jogo muito bom contra o Operário e vencemos. E os resultados dentro de casa, obviamente, não foram da forma que a gente queria vencer, mas a gente pontuou. A gente entende que a gente precisa ir jogo a jogo, e é isso que a gente tem feito, é isso que a gente tem conversado, que o Ricardo tem passado para nós. A cada jogo a gente tem evoluído em alguns aspectos, e a gente precisa focar no próximo adversário, que é um adversário muito difícil, e achar essa regularidade, né, dentro dos jogos. De fato, no último jogo, a gente acabou, depois do gol, não conseguindo ter forças ali, né, para poder buscar o resultado de igualdade e depois a virada. Mas eu vejo que a gente tem feito bons jogos. Defensivamente a gente tem sido um time coeso, e isso dá uma tranquilidade um pouco maior para nós trabalharmos, e é isso, o Ricardo tem passado para nós tudo aquilo que ele quer, todas as ideias dele, e a gente jogo a jogo espera conseguir respaldá-lo e conseguir os resultados, que só assim a gente vai sair dessa zona incômoda e daí para frente subir na tabela. Pois não, Washington Melo, canal Esportes Online. Jefferson, na época que o Guarani era comandado pelo Thiago Carpini, o time tinha um padrão de jogo. A valorização da posse de bola, às vezes improdutiva, mas o Guarani tinha uma cara. Agora, com o Catalá, parece que o futebol do Guarani acabou regredindo. Na sua avaliação, ainda o Catalá necessitará de um tempo maior para que ele possa adotar o seu sistema de jogo, para que o Guarani tenha aí uma identidade na sequência aí da competição? Bom,
É uma afirmação sua, respeito a sua opinião, mas não vejo também dessa forma. Eu acredito que todo trabalho ele precisa de um tempo e a gente tem as semanas cheias para poder trabalhar e colocar em prática tudo aquilo que o Ricardo tem pedido para nós. É um trabalho novo, são ideias novas e os ciclos eles começam, eles se iniciam. Do Thiago, ele foi um ciclo muito vitorioso, a gente entende assim, e agora é um ciclo que está sendo iniciado pelo Ricardo. E a gente está muito focado nisso, em ajudá-lo também, ajudar o Guarani, tirar o time dessa situação e alçar voos maiores dentro da competição. Mas isso jogo a jogo, é só assim que a gente vai conseguir sair dessa situação incômoda e conquistar as vitórias, que nesse momento é o que a gente mais almeja. Jefferson, ainda falando sobre o futebol apresentado pelo Guarani nos últimos jogos, da onde você está no gol, onde você tem uma visão geral do time, dos jogadores distribuídos dentro de campo, o que está faltando, né, para que o Guarani possa retomar aí o caminho das vitórias, mesmo porque o time pela primeira vez entra aí na zona do rebaixamento. Como eu falei, eu acho que a gente precisa só ser um pouco mais letal, né? A gente tem sofrido pouco nos últimos jogos, o que já é um ponto muito positivo para a nossa equipe, para tudo aquilo que o Ricardo tem buscado e tem trabalhado conosco, né? E ao meu ver é ser mais letal, ser mais cirúrgico, e assim a gente criando e fazendo os gols, a gente vai ter uma tranquilidade maior dentro do jogo e assim as vitórias vão vir. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Jefferson, você inegavelmente é um dos líderes da equipe do Guarani e é um cara que conhece muito bem tática, até porque a gente já discutiu sobre isso em outras entrevistas. Por ser conhecedor de táticas do futebol, você pede para o técnico Ricardo Catalá uma abertura para que vocês possam também discutir com o treinador qual a melhor postura tática da equipe dentro deste campeonato brasileiro? Não, futebol existe uma hierarquia, né? O Ricardo é um cara experiente, né? Conquistou o título de melhor treinador do Paulista, não foi à toa, fez um grande trabalho e ele tem ideias muito boas e tem passado para nós tudo aquilo que ele entende de futebol. A gente conversa, claro, sobre tudo, mas existe uma hierarquia e a gente faz tudo aquilo que o treinador pede para nós, né? E a gente tem feito, ao meu ver, a gente tem feito muito bem tudo aquilo que o Ricardo tem pedido para nós, e agora a gente precisa um pouco mais, né? Dentro de campo é a gente que decide, o treinador só vai até um certo ponto, e ali dentro de campo nós precisamos ter a nossa responsabilidade como atleta também e fazer a coisa acontecer, né? Só assim a gente vai conseguir sair dessa situação incômoda. Mas respondendo sua pergunta, como eu falei, a gente tem feito tudo aquilo que o Ricardo tem pedido e a gente entende que a gente está no caminho certo. Você acha, Jefferson, que alguns atletas sentiram por demais a saída do técnico Carpini, que a gente diz na gíria do futebol, era o paizão do time dentro de campo ou não? A gente sentiu, Thiago, né? Foi um trabalho, é inevitável a gente falar sobre isso. Foi um trabalho de 1 ano, onde a gente conseguiu reconquistar a confiança como atleta e tiramos o time de uma situação praticamente de rebaixamento, com mais de 90% de risco de queda. Então, ali se nasceu um trabalho longo, e assim também foi no Campeonato Paulista, mas como eu falei, o ciclo do Thiago se encerrou e o ciclo do Ricardo tem se iniciado, da minha forma de enxergar muito bem. É um treinador que tem muito bem definido tudo aquilo que ele entende de futebol, e a gente vira a página porque essas coisas no futebol no Brasil viraram corriqueiras e rotineiras, a troca dos treinadores,
e a gente tá muito feliz com o trabalho que vem sendo desenvolvido, e a gente tem fé e crê muito que a gente vai fazer um grande ano e a gente vai sair o quanto antes dessa situação, porque o nosso time, a nossa equipe, nosso clube é um clube muito trabalhador e merece estar na parte de cima da tabela e buscando coisas muito maiores. Oswaldo Luiz, EPTV. Boa tarde, Jefferson. São várias as teorias para se explicar o momento ruim, o péssimo campeonato brasileiro que o Guarani está fazendo até o momento. Mas o seu diagnóstico, qual é? Você como um dos líderes desse elenco, qual é a sua avaliação pessoal e profissional dos motivos pelos quais o Guarani está mal na competição? A minha avaliação é que a gente precisa melhorar. De fato, a gente precisa ser um pouco mais regular, fazer jogos bons e continuar mantendo uma evolução dentro dos jogos. Só assim a gente vai conseguir as vitórias e sair dessa zona incômoda que a gente está. Eu vejo que a gente tem feito, nos últimos jogos, a gente fez bons jogos, conseguimos um resultado muito, muito importante para nós, conseguimos somar fora de casa contra o Operário, e a minha visão é que a gente precisa ser um pouco mais letal, como eu falei nas perguntas anteriores, porque a gente tem criado, e dentro de casa fazer o resultado. Jogando fora de casa a gente sabe da força dos adversários, então a gente precisa fazer do brinco de ouro a nossa maior força, para que a gente possa somar os resultados dentro de casa e aí fora de casa buscar os pontos que a gente não conseguiu somar dentro de casa também. Mas é passo a passo, na minha visão, fazer um jogo muito coeso, né, no sábado contra o Figueirense, e dar esse start na competição que a gente precisa, e tudo aquilo que a gente almeja é isso. Já houve troca de treinador, o time buscou contratações, a diretoria buscou qualificar o elenco. Está na hora agora, na sua avaliação, dos líderes se reunirem, chamar o grupo e vocês entre vocês aumentarem, se é que já não fizeram isso, o tom da cobrança, dar uma sacudida de dentro para fora do vestiário agora para tentar encontrar esse caminho da recuperação na competição? Sem dúvida, a gente tem se cobrado muito no dia a dia e dentro dos jogos para que a gente possa voltar ao bom futebol que a gente vinha demonstrando, né? Como eu falei, a diretoria, a comissão técnica, ela só vai até um certo ponto, e dentro de campo é a gente que faz a coisa acontecer. Então a gente tem chamado toda essa responsabilidade como grupo, como elenco, para que a gente possa voltar ao caminho das vitórias e assim levar o Guarani aonde ele merece estar, que é na parte de cima da tabela e buscando sempre por coisas maiores. Regis Melo, GE. Globo. Jefferson, você já respondeu aí sobre um possível racha no elenco, agora sobre a cobrança entre os próprios jogadores, mas como que está a relação com a diretoria, com o departamento de futebol em si, em meio a isso tudo? A nossa relação sempre foi uma relação muito aberta, muito verdadeira, né? Desde o ano passado a gente criou, né, isso com a nossa diretoria, com o nosso presidente, com o nosso executivo de futebol e todas as pessoas que estão à frente da direção, né? E a gente sempre trabalhou assim, na verdade, no olho a olho, cara a cara, a gente nunca escondeu nada, e só assim a gente entende que a gente vai voltar aos caminhos das vitórias, e voltar, né, a ter o bom futebol que a gente teve, né, no começo do ano, e a nossa relação é a melhor possível, pode ter certeza disso. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa tarde, Paulino. Desde a volta do futebol, durante a pandemia, vocês não têm grandes resultados, mas tem jogos que vocês têm um comportamento de garra, de luta, e outros não. Eu queria saber por que essa oscilação de comportamento dentro do campo, já que alguns jogos vocês demonstram que estão com garra, com vontade de jogar, e outros jogos como esse com confiança, o time estava perdendo de 1-0 e o time sequer assustou Confiança no segundo tempo. Bom, de fato, contra o Confiança, depois do gol, a gente não conseguiu ter a reação que a gente esperava.
criar as oportunidades de gols. A gente realmente deixou a desejar nesse quesito e a gente tem plena noção disso. Mas eu não vejo que a gente joga um jogo com vontade, outro jogo não. O que não falta para a nossa equipe nos jogos é vontade de buscar, de ter a nossa consciência tática e de praticar tudo aquilo que o Ricardo tem pedido para nós. Eu vejo muito pelo contrário, eu vejo que algumas coisas faltam sim, mas vontade, garra, luta nunca faltou para essa equipe. E a gente conseguindo aliar toda essa vontade, essa garra, ser mais letal e ter as chances que a gente cria, se a gente conseguir concluí-las em gol, a gente vai, sem dúvida, voltar a fazer bons jogos, conquistar as vitórias e aí dar um salto maior na tabela. Mas vontade, luta, garra, na minha concepção, não tem faltado. Luiz Felipe Leite, Rádio Brasil Campinas. Oi, Jefferson. A minha primeira pergunta é a seguinte: já foi alterada a comissão técnica, jogadores já foram substituídos pelos respectivos reservas no time titular e às vezes mais de uma vez, já foi alterado o esquema tático. Qual justificativa ainda pode ser dada para o torcedor, Jefferson, sobre este péssimo momento do clube na Série B do Campeonato Brasileiro? Bom, a gente tem tentado detectar tudo aquilo de ruim que a gente vem fazendo, né? E no dia a dia a gente tem trabalhado, né, todas essas questões. Nós pegamos um jogo contra o Brasil de Pelotas às 11 da manhã, né, que foi um desgaste não só mental, mas físico muito grande, né? E nós criamos muitas oportunidades de gols. Faltou ser letal, faltou ser cirúrgico e colocar para dentro as chances que a gente criou, porque nós sofremos pouco. E em Aracaju também, não é justificativa, não é muleta, mas também é um calor muito grande e um campo extremamente fofo, né? Então, assim, que tem um desgaste muito grande. Mas o torcedor, ele pode ter certeza que trabalho não está faltando, vontade de tirar o time dessa situação não vai faltar e a gente vai conseguir sair dessa situação e retornar, né, as vitórias, retomar o caminho das vitórias e devolver para o torcedor, né, a alegria e toda a positividade do clube para com eles podem ter certeza disso. Jefferson, a minha segunda pergunta é a seguinte: qual que é o nível de blindagem que a diretoria de futebol dá para o elenco? Explico. Desde a reta final do Campeonato Paulista, na volta do futebol, após o período de paralisação da pandemia do novo coronavírus, os resultados positivos não vieram, muito pelo contrário. De praticamente classificado, o Guarani foi eliminado no Campeonato Paulista, começou muito mal a Série B do Campeonato Brasileiro e mesmo com a troca de comissão técnica, os resultados não apareceram, não estão aparecendo. Isso se deve também a uma falta de blindagem, de proteção da diretoria de futebol do Guarani? Não. Definitivamente não. Nós somos blindados o tempo todo porque é um trabalho feito em grupo e tudo que é passado da diretoria, todos os pensamentos que a diretoria tem para o clube, para os campeonatos, né, a gente conversa sobre tudo. E a nossa maior blindagem é o trabalho. Então a gente vem trabalhando, a gente vem buscando detectar, né, os erros e fazer com que os acertos eles sejam muito maior que os erros, para que o caminho das vitórias, como eu falei e repito, volte. A gente tem feito de tudo, tem conversado bastante e a diretoria, o CA todo tem blindado nós atletas o tempo inteiro e está faltando vencer os jogos, mas falta de qualquer coisa não tem. A gente tem 100%, né, de confiança da diretoria nesse elenco, nesse clube, e a gente tem certeza que nosso trabalho está sendo bem feito e a gente vai conseguir, né, os frutos de todo o trabalho que a gente vem fazendo no dia a dia.